Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando o nosso encontro de hoje, agradecendo a todos vocês pelas centenas e centenas de mensagens que vocês enviaram aqui para mim e para as pessoas que estão sempre conosco, para que tivéssemos um Feliz Natal, ótimas festas, e foi o que aconteceu. Como eu tenho certeza absoluta que foi o que aconteceu também para você e para os seus familiares, para as pessoas que estão muito próximas de você. Isso por uma razão objetiva e muito realística, né? Porque eu tenho certeza absoluta que você que está me assistindo nesse momento, você não se encontra nem na Papuda e nem na Colmeia. Essa é uma situação para a gente levar em consideração, gente, porque tem muita gente que acreditou no estelionato político aqui no nosso país e está pagando um preço muito alto. Algumas criaturas ainda estão soltas, mas nós ficaremos aqui para cobrar todos os dias das autoridades que as filas andem e que a justiça finalmente seja feita. Nós temos algumas situações que estão em curso, que envolvem o governo federal, o governo Lula, que a gente tem cobrado sempre aqui no nosso portal também, que diz respeito à aproximação, à politização de uma parcela muito importante da sociedade brasileira. Me refiro especificamente àquele mundo religioso, né, que engloba ali uma série de denominações evangélicas. Uma coisa é buscar proximidade com essas pessoas que têm uma fé sincera. Outra coisa é o trato que tem que ser dado aos estelionatários da fé, que fizeram das suas agremiações religiosas verdadeiros partidos políticos voltados ao atraso do Brasil, ao atraso da sociedade brasileira, ao aprofundamento da miséria aqui no nosso país. Nós vamos conversar aqui sobre os últimos acontecimentos e também trazer algumas atualizações sobre o que está acontecendo aí com alguns personagens desse mundo bolsonarista que está absolutamente de pernas pro ar com as coisas que estão acontecendo. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco também, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Bom, gente, a matéria saiu hoje no caderno Política de O Globo. Está fazendo um registro aqui de ação do ministro Wellington Dias. Matéria diz: governo usa convênios para atrair evangélicos. Ministério auxilia entidades assistenciais vinculadas a igrejas a registrar projetos para captação de recursos públicos e treina ainda integrantes dessas denominações para cadastrar pessoas em situação de vulnerabilidade em programas sociais. Gente, é inegável que muitas igrejas têm uma capilaridade e fazem, de fato, um assistencialismo, muito importante em vários segmentos da sociedade, onde o Estado não chega. Então, na medida que se busca convênio com essas agremiações religiosas, para que faça mais ações para inclusão de pessoas que estão em situação de rua ou que estão com algum tipo de problema, estão desalentadas, estão desempregadas, enfim. É muito importante que isso tenha uma consequência, que isso ajude a diminuir os abismos sociais aqui no Brasil. Tem uma situação que, lendo a matéria, a gente percebe que é muito interessante, é que muitas pessoas que têm direito a um benefício social não sabem que tem, por exemplo, auxílio a outro benefício, como auxílio gás. Então, essas agremiações, elas estão sendo treinadas para informar essas pessoas que são beneficiárias desses programas do que elas têm direito, do que elas não têm direito, como acessar, como fazer. Não deixa de ser também um engajamento, que se faz cada vez mais de pessoas que fazem parte desse universo. Agora, isso não retira do governo e das forças progressistas a obrigação de combater os vigaristas da fé. E aí a gente não pode esquecer algumas situações, porque os vigaristas da fé, assim como todo estelionatário, eles estão absolutamente imunes a qualquer tipo de acordo. Como é que você faz um acordo com o estelionatário? Qual a possibilidade de você não tomar um outro golpe, de você levar uma outra rasteira? Daí você já sabe, Não é por outra razão que algumas agremiações estão sendo excluídas desse tipo de conversa formal com o governo federal. Só para ilustrar um pouco, vamos lembrar aqui algumas situações, gente? Olha o que um desses falsos líderes, porque ele já não é mais líder religioso, ele faz às vezes de líder religioso, mas é um líder político. Olha a inserção, o discurso político
absolutamente agressivo, mirando o presidente Lula. Vamos lá. Nós concordamos. Corruptos, saqueadores da nação, não retornarão ao poder. Olha, o senhor estava fazendo um discurso do lado de uma figura que não retornou ao poder, né? Que foi o senhor Messias, né? Então sua profecia, de um certo modo, ela não foi de toda falha, né? Vamos considerar assim. Declaramos tempo de paz, prosperidade e bênção sobre a nação brasileira. De fato, nós estamos tendo prosperidade aqui no nosso país, né? E alguns corruptos agora estão preocupados com as celas da Papuda e de Bangu 8, né? Bom, um outro personagem também que não foi incluído nessas histórias, ou uma igreja, né, é desse cidadão aqui que fazia esse tipo de profecias aqui. É sempre para a gente lembrar, né? Porque tem algumas coisas que são irônicas, né? Caem até no ridículo, né? Vamos acompanhar aqui. O Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para levar o evangelho aos confins da terra. Bom, tá botando a mão na cabeça da criatura ali, diz que recebeu um poder divino, né, para expulsar demônio, né? Parece que também não deu muito certo também, né? Mas eu uso toda essa autoridade para abençoar este homem e pedir que o Senhor venha, Espírito Santo, sobre ele para lhe dar sabedoria. Pô, aí não deu, né? Aí pediu muito, né, senhor Edir? A sabedoria que vem de ti, do alto, do trono do Altíssimo, para que a partir de agora este país, meu Deus, venha a ser transformado. Bom, e aí vem essa milonga toda e depois você já conhece, né? Ele disse que a criatura aí iria arrebentar. Vai arrebentar, vai arrebentar. Bom, aí depois veio a pandemia, ele arrebentou com mais de 700 mil famílias, destruiu a vida de muitas pessoas com um comportamento criminoso que ele e as pessoas que estavam ao seu redor tiveram, né? Então, mais um profeta, um falso profeta, né? Que não deve estar mesmo em convênio nenhum. Tem que ser combatido e nós estamos aqui sempre para, de forma bem aberta, né, demonstrar de uma forma assim, não preconceituosa, nem um tipo de pinimba, não. É para demonstrar como agem alguns criminosos que usam a fé para fins políticos, fins econômicos, né? Bom, mostrei para vocês um desses aí que quebrou a cara, tomou uma condenação de 80 mil reais. Ele está recorrendo, mas olha, essa condenação de 80 mil reais que o senhor Gustavo Gaia está levando, ela pode ser majorada também, né? Ela pode subir, né? Então, muita calma nessa hora. Se ele está reclamando, o Dudu Bananinha colocou: democracia relativa, mas não esqueça da justiça relativa. É o que parece na condenação contra Gaia, vinda da, acredite se quiser, da Justiça do Trabalho, 80 mil reais. E foi pouco, tá? E foi pouco porque ele foi advertido anteriormente. Mais cedo eu comentei com vocês que ele tinha 60 e poucos processos. Eu errei, tá, gente? Ele está envolvido em 86 processos, o senhor Gustavo Gaia, né? E vai subir mais, né? Porque tem alguns aqui que certamente não estão computados, porque ainda estão em fase de investigação lá no Supremo Tribunal Federal. E é uma penca, né? São mãos cheias de novas acusações, né? Então essa gente que estava esperando o golpe seria uma possibilidade de serem anistiados, de cooptarem a justiça, de fazerem medo na justiça, mas deu errado, né? E agora 2024 vai ficar complicado para eles. O inelegível, ele publica sempre mensagens para uma seita. Ele não publica nada para a pessoa refletir, ou mesmo a pessoa fazer uma interrogação, né? Será que aconteceu isso mesmo? O que ele publicou hoje? Gestão Jair Messias Bolsonaro. Já tem uma coisa complexa aí, né? No cabeçalho do texto dele. Gestão Jair Messias Bolsonaro. Ele sabe o que é gestão? Porque a gestão, a gente intui, né, ou pelo menos os manuais de direito administrativo, de administração pública, dizem que você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma direção, você tem que ter um controle e você tem que ter uma supervisão no meio dessa história toda.
Será que ele fez algumas dessas coisas? Evidentemente você já sabe a resposta, né? Imaginar que ele seja gestor de alguma coisa, simplesmente entregou a nossa pátria para todo tipo de abutre, todo tipo de segmento oportunista, que lhe deu algum tipo de permanência no poder para poder saquear o povo brasileiro pelas costas, né? Diz ele aqui, Brasil de volta às 10 maiores economias do mundo. Mentira. Maior número de brasileiros com trabalho na história. Mentira, está acontecendo isso agora, né, no governo Lula, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns prints. Menor desemprego desde 2015, uma das gasolinas mais baratas do mundo. Brasil vira o 6º principal destino de investimentos do mundo. Menor número de homicídios em 2 décadas. Melhor governo digital, 0 escândalos de corrupção, enfim. Só que as matérias mostram que tudo isso que ele está falando pode ser absolutamente desmentido pelos fatos de agora. O governo Bolsonaro tira do Brasil das 10 maiores economias do mundo, ou seja, o Brasil caiu para 12º, em alguns parâmetros caiu para 14º lugar em 2021. Vamos mais à frente aqui. Número de vagas com carteira é o maior em 8 anos e renda cresce, aponta IBGE. Mas essa notícia é de agora, de 2023, no governo atual, no governo Lula. Outra matéria aqui, desemprego recua a 7,6% e população com trabalho ultrapassa 100 milhões. Isso aconteceu também no governo Lula, no governo atual. Brasil tem queda de 5,7% dos assassinatos em 2023 na comparação com 2022, diz o Ministério da Justiça. Gente, então também o número de homicídios caiu agora também no governo atual. Petrobras anuncia redução de 30 centavos por litro no preço do diesel. Já baixou 60 centavos nas últimas semanas, né? O que vai ter um impacto na bomba, que acaba tendo um desconto maior. Então, o combustível mais barato está se dando também no governo Lula. Então, gente, esses estelionatários, eles pensam que estão enganando a quem, né? Bom, tem conexões de estelionatários por todos os cantos do mundo da direita. Aliás, eu acho que vou começar a postar aqui no nosso portal sempre a cotação de passagens de as principais cidades aqui do Brasil para Buenos Aires. Para a direita, a extrema-direita, se mudar para lá, porque eles fizeram campanha, né? E o discurso é sempre muito parecido, gente. Lá o governo está fazendo um verdadeiro massacre contra os argentinos, sobretudo as pessoas mais pobres e a classe média, que vai ficar arrasada, com o seguinte discurso. Vamos ver aqui se dá para pegar. Que vai iniciar su proceso legislativo en lo inmediato, próximamente, tiene como objeto liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño, que tanto... Ele está dizendo que o processo legislativo vai ser reiniciado agora, nesses dias, né, a questão emergencial, para analisar lá as medidas, o decreto absurdo do Milei, né, e que, enfim, vamos acompanhar aqui mais esse trechinho. O daño nos ha hecho a todos. Por supuesto que sabemos que en este proceso, en este camino, hay muchos argentinos de bien que efectivamente quieren una Argentina distinta. E é sempre aquele discurso, né, que o Milei está ferrando o povo argentino, mas que os cidadãos de bem argentinos estão apoiando essa história toda, né? E aí tem algumas coisas muito complicadas, tá, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. O Milei viajou para os Estados Unidos depois da eleição. Ele não foi encontrar com Trump, não se encontrou lá com Biden, não, ele foi encontrar com Bill Clinton. E o Bill Clinton, ele é um estrategista nos Estados Unidos que tem uma situação que deixa todos nós aqui com as orelhas bem em pés, né? Que é o fato de ele ter também feito muitas conexões com Boris Yeltsin, logo na antiga União Soviética, e logo na sequência que nós tivemos foi a destruição total, né, do modelo que havia ali e a implementação do neoliberalismo na antiga União Soviética, que depois viraram, né, as repúblicas, a Federação Russa, melhor dizendo, né? Então, isso não foi à custa de muita paz, não. Teve choque, teve morte, teve muito conflito. E quando a gente vê o que está se avizinhando na Argentina, as estratégias ultra-neoliberais de Milei, elas só podem ter algum tipo de sucesso, se a gente puder considerar assim, né, com muita violência, muita repressão e muita paulada. E a Argentina não vai sair dessa na base da paulada, não. Isso não tem milagre. Baixar o pau no povo argentino,
e que essa seria uma ferramenta para fazer a economia aflorar de uma hora para outra. Então, tempos muito complicados estão se avizinhando aqui do lado, e seria muito interessante que lá estivessem todos aqueles que comungam dessa crença, né, do ultraneoliberalismo, né, das frases do Milei, e ficassem com ele até o final, né? Agora, resta saber se ele vai ficar até o final, né? O problema é que fugir com aquele mundaréu de cães grandes que ele tem vai ser um negócio complicado, né? Mas vale a pena, né? Ter ali muito bolsonarista junto com ele, né? Quem sabe eles ajudam pela coleira a levar alguns desses bichanos aí para fora, né? Da Argentina. Gente, eu fico por aqui, nós vamos reverberar essas situações mais vezes aqui, mas por enquanto eu vou ficando aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!